Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí no capítulo 7 do versículo de Atos. Estamos no capítulo 7, mas hoje a gente vai falar do 17 em diante, porque o pastor Silas já entrou no capítulo 7 na aula passada, né? Ele começou. E não que eu tenha orado por isso, mas aprove o Senhor, a parte mais difícil do livro do capítulo 7 ele já falou. Então, né? Glória a Deus pela vida do pastor Silas. E escute a aula passada do capítulo 7, que foi muito boa. E a parte difícil, que é justamente a... Porque, para a gente entender, Estevão, o discurso de Estevão é tão brilhante no capítulo 7, porque ele faz uma linha do tempo, desde os patriarcas, desde Moisés até a promessa do Messias, passando por todo o Antigo Testamento. Ele faz isso de forma muito acurada, muito precisa, impressionante dele. Ele fez a maioria dos vínculos do Antigo com o Novo Testamento, ele fez tudo de memória na aula passada, né? Então, essa habilidade eu não tenho. Ele tem, graças a Deus, então a parte mais complexa está na aula dele, porque é justamente a conferência das datas, porque Estevão tem algumas argumentações de Estevão que são diferentes da data que a gente lê no Antigo Testamento, tem que entender por que ele fala isso e tal. Então, a gente vai abordar en passant isso aqui na minha aula hoje, mas, de qualquer forma, a gente vai começar no versículo 17 por causa disso, tá? Vamos começar a partir do 17. Então, só para a gente recapitular por que acontece o discurso de Estevão no capítulo 7, vamos falar rapidamente sobre o capítulo 6. Então, Estevão é considerado o proto-mártir, né? Ou o primeiro mártir da igreja cristã, pós-Jesus Cristo, né? Então, vamos ler versículo 8, capítulo 6 de Atos. Ainda que Estevão foi separado, foi inclusive o tema da lição de domingo agora, né? Da escola dominical, falando da separação dos diáconos. Ainda que Estevão tenha sido separado como diácono, Estevão foi um dos grandes testemunhos na Bíblia, né? Estevão não só foi uma pessoa assim muito proeminente, por mais que seja curta a história que a gente lê dele, né? A gente lê da consagração dele no 6 ali, tem outras passagens no Novo Testamento, e já no 7 a gente lê sobre a morte dele. Mas ele operou milagres, ele pregou com autoridade, então ele foi uma pessoa que serviu com muito agir do Espírito Santo. E aí a gente vê o versículo que exemplifica isso, está em Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, isso culmina no versículo 11, passa para mim também, Xani, por favor. Então, subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, o que acontece? A pregação de Estevão começa a ganhar tanta importância e tem tanto poder ali para transformar a vida das pessoas, que os judaizantes, os fariseus, a sinagoga, vamos dizer assim, como instituição, se levanta contra ele. E a forma que eles têm para poder tentar fazer com que Estevão fosse tirado ali, como falou palavras blasfemas contra Moisés. Então, qual a estratégia deles? Vamos gerar aí uma thread de fake news sobre Estevão para falar que ele falou mal de Moisés, que é uma coisa que a gente vê muito acontecer hoje em dia, né, para difamar as pessoas. Então, eles fizeram isso de uma forma que tentassem tirar a autoridade que Estevão tinha. A autoridade que Estevão tinha não era dele, era do Espírito Santo. Então, o que acontece? Entra justamente o capítulo 7. E aí, a partir do capítulo 7, Estevão é levado para o Sinédrio, colocado diante do Sinédrio, que aí são em torno de 71 conselheiros ali que compõem o Sinédrio, né? Para poder ouvir qual era a causa que ele estava sendo, vamos dizer assim, condenado, né? Então, eles arrastam ele para o Sinédrio, e ali tem o versículo 15 do capítulo 6, coloca para mim, por favor, Xane, que é importante também a gente ler. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, quando Estevão chega para ser julgado ali pelo Sinédrio, são a narrativa do 6 até o final do 7, é muito difícil você não se emocionar com a história de Estevão, porque ele gasta os últimos fôlegos da vida dele ali defendendo o Evangelho, e defendendo de forma muito capaz, assim, muito usado pelo Espírito Santo. E a gente vê como que era uma batalha espiritual que ele estava lutando ali, que a gente vai ver isso muito no finalzinho do capítulo 7. Então, aqui é um exemplo. Estevão entra já na batalha ali, na disputa, com o rosto, o semblante iluminado, né, como se fosse um anjo. Então, é uma cena muito impressionante. Então, Estevão começa a se defender diante do Sinédrio a partir do versículo 1 do capítulo 7. Então, ele se defende diante das falsas acusações e, ao mesmo tempo, ele começa a acusar as pessoas que o estavam acusando. Ele começa a se defender, mas ele termina
trazendo assim, argumentos muito fortes para mostrar e denunciar o pecado daquelas pessoas que o acusavam, né? Então, ele começa fazendo uma linha do tempo da história da salvação. A gente vai ver isso separado em algumas sessões do capítulo 7. E ele vai passar, os próprios tinham pecado, nada melhor do que você usar, e era a fonte de adoração deles. O que eles defendiam? Eles defendiam o Antigo Testamento, eles defendiam o Pentateuco, defendiam a história dos patriarcas. Então, para eles era muito querido isso, tanto que, qual foi o argumento para poder pegar Estevão? Ele estava falando mal de Moisés. Então, Estevão usa a própria história do povo judeu, incluindo a história de Moisés, para mostrar para eles como que eles tinham pecado contra aquilo que eles próprios defendiam. Ou seja, ele usa o discurso dele final para mostrar a hipocrisia do povo judeu diante do que eles próprios usavam para acusar Estevão, certo? Então ele vai mostrar que eles desobedeceram a lei, desonraram o próprio templo, rejeitaram o que os profetas disseram, que os profetas anunciaram o Messias, amém? A gente sabe disso. E por fim, denunciar que eles próprios mataram o Messias anunciado pelos profetas. Então isso tudo a gente vai ver no capítulo 7. E aí qual é a estrutura do discurso de Estevão? É dividido o êxodo e do estabelecimento da lei, que é de Moisés. Depois ele vai falar da monarquia e do estabelecimento do templo. E ele vai culminar com um resumo disso tudo, que são versículos 51, 2 e 3. Então é impressionante você ler isso, porque se você lê o Antigo Testamento todo, ele às vezes é complexo de ler, né? Para quem não tem contato com a Bíblia, ele é complexo de ler. Se você ler o relato de Estevão, é talvez o melhor resumo do Antigo Testamento, passo a passo, feito em um capítulo da Bíblia. É Estevão contando passo a passo a história de Israel do Antigo Testamento. Então é muito interessante olhar por esse lado. Então ele vai, em um capítulo apenas, ele vai abranger isso tudo. E aí um versículo que resume bem, bota para mim, Xeni, por favor, Atos 7:52, que é o finalzinho. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até que mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então a conclusão dele, de tudo que ele traz, é justamente essa. Fala, qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Essa vai ser o tempo todo contraposta pela salvação pela lei, pelos costumes. Isso vai ser a realidade dos apóstolos e de todos os que escrevem no Novo Testamento. A gente sabe disso. Então, a partir daí, entra justamente a crítica que Estevão faz, também é do ponto de vista teológico. Porque eles estão defendendo ali o tempo todo uma adoração georreferenciada e uma adoração ritualística, né? Algo que esteja cerceado pelas paredes do templo, que esteja dentro do templo e tal. Eles vão defender isso o tempo todo. E Estevão vai trazer um conceito de adoração completamente diferente. E é interessante que ele vai mostrar isso desde o Antigo Testamento. E a gente vai falar sobre isso. Ele vai mostrar justamente como que o Deus lá de trás é o mesmo Deus do tempo dele, é o mesmo Deus do nosso tempo e é um Deus que está em todo lugar, certo? Deus estava lá no tabernáculo, amém? Mas Deus está contigo aqui agora, amém? Então é isso que ele quer mostrar para o povo desde lá de trás e é interessante como ele consegue fazer isso com um poder de síntese muito impressionante em apenas um capítulo, tá? Então os 5 pontos de defesa do discurso de Estevão, a quem ele dirige em primeiro lugar é o Sinédrio. E aí, ao Sinédrio, isso extrapola para os judeus como um todo. Até hoje, se você ler o que está escrito em Atos 7:1, é um discurso que denuncia o povo judeu até hoje, né? Não deixa de ser uma afronta até hoje. E também a todos nós, a todos os leitores, né? Em segundo lugar, em que espírito foi proferido? Esse versículo é muito interessante. Coloca o versículo 2, por favor, do capítulo 7. Atos 7:2. E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, e aí começa a relatar. Qual é o tipo de saudação que ele faz? Ele não começa chamando aqueles que estão ali de vocês, meus acusadores. Vocês incircuncisos, vocês pecadores. Não. Ele começa chamando de varões, irmãos e pais. Ou seja, ele assume um espírito afetuoso e de reverência. Porque ele chama de irmãos e chama de pais. Então, quando ele começa a falar, lembrando que ele estava com o rosto glorificado, certo? Então, qual é a postura de Estevão diante daqueles que o acusam? É afeto e reverência. Então, é algo que nos ensina desde o início do capítulo 7. Então, Estevão, diante daqueles que o acusaram, ele escolhe falar de maneira reverente, de maneira afetuosa. Mesmo sabendo que ele tinha razão, mesmo sabendo que o que aguardava era o martírio, né? Então, ele escolhe, mesmo assim, ser uma pessoa afetuosa, uma pessoa carinhosa e tratar com respeito aqueles que eram seus anciãos. Tá? Então, quando a gente lê no início, ele escolhe cuidadosamente as palavras que ele vai usar para poder começar o seu discurso. Então, é o espírito que foi proferido, foi o espírito de afeição e de reverência. Terceiro lugar,
ele sempre vai fazer, a estrutura do discurso dele é sempre um relato histórico e uma aplicação prática. Então é um sermão impressionante. Quando eu dei a aula de introdução de Atos, eu falei isso, né? Que Atos é cheio de sermões que se a gente pegar hoje e só ler o capítulo, você prega novamente. Você não precisa nem fazer muito esforço. Que são sermões completos mesmo. Se a gente ler o que Estevão fez e aplicar, é um sermão completo. Porque tem um relato histórico e uma aplicação prática. Todos os personagens que ele trata, ele traz uma aplicação prática na sequência. Então é algo muito moderno. Atos é cheio de sermões que, se a gente pegar ipsiliter e reproduzir hoje, são sermões completos. Então, qual é o argumento que ele faz? O principal argumento que Estevão faz? Que a adoração verdadeira não depende de ritual nem de templo, né? É a acusação principal que ele faz. E o resultado nós sabemos. O resultado tem dois níveis de resultado, né? Um para as pessoas que escutam e tem outro resultado que vai diretamente para Estevão. As pessoas que escutam, a gente sabe o que acontece no final, as pessoas ficam furiosas com ódio e Estevão se torna o primeiro mártir aí da religião cristã já após Jesus Cristo. Beleza? Amém? Então, concluindo a introdução, o versículo 60 fala assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Né? É a morte de Estevão. Então, o que é interessante nós entendemos, o discurso de Estevão, em momento nenhum, porque quando você lê Estevão usando o Antigo Testamento o tempo todo para defender as ações de Jesus no Novo Testamento, isso não quer dizer que ele está pregando contra a palavra de Deus, amém, irmãos? Essa é uma visão equivocada do discurso de Estevão. Inclusive, essa semana agora viralizou um vídeo de uma igreja dessas novas, que era o pessoal falando assim, o que tem na minha igreja? Aí fala assim, na nossa igreja nós não pregamos o Novo Testamento. Que na nossa igreja o Novo Testamento é para confundir as pessoas. Isso é uma igreja moderna. Uma igreja... Hã? Não pregava o Antigo, isso, A gente não prega o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento segue para ser véu nos olhos. Falei, então, irmãos, tem gente que até hoje interpreta a Bíblia dessa forma. Não consegue entender o valor da revelação completa. Então, quando a gente vê Estevão usando aqui o Antigo Testamento para defender seu argumento, ele nada mais está usando da dialética do que a dialética de Jesus. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus, o tempo todo que ele estava pregando, o que ele fazia? Ele citava Isaías, ele citava Jeremias, porque ele sabia que aquilo era parte da cultura, né? Então, a Estevão aqui está fazendo a mesma coisa. Então, é importante entender, ele está pregando usando o Antigo Testamento como referência, mas para mostrar justamente a palavra, a revelação completa, tudo aquilo que o Antigo Testamento fazia, apontava para o Jesus que os judeus tinham assassinado. Então, é justamente para reforçar o ponto dele. Não é em momento nenhum para pregar contra o que foi falado, pelo contrário, né? Ele vai citar diversos exemplos de Moisés como um líder enviado por Deus. Ele vai contar a história de Moisés como líder enviado por Deus, de Davi, de Salomão, todos que a gente vai falar, ele vai falar como pessoas de Deus. Mas ele vai usar o relato histórico para trazer uma aplicação prática, como eu falei anteriormente. Um exemplo disso, Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Então, que a gente viva isso, que a gente saia daqui terça-feira com isso no coração, né? A gente está aqui para isso. Para aprender com a lei do Senhor, mas também para entender que o testemunho do Senhor é fiel e é sabedoria para nós que temos um coração simples, que estamos aqui querendo aprender. Amém? Então vamos lá para o versículo 17 em diante do capítulo 7. Aí eu vou lendo parcialmente. Vamos ler do 17 ao 36, que é já essa primeira parte. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Um adendo aí. Volta, por favor, para mim, esse versículo 21. Aí ele usa a palavra enjeitado, amém? Volta no versículo 18. Não, 19. Isso. E aí ele usa também a ponto de fazer enjeitar as suas crianças. Só para diferenciar essas duas palavras, aí na tradução na RC ele usa a mesma palavra, mas os significados são diferentes, tá? Enjeitar aqui no 19 era um ritual que começou com os egípcios, que eles faziam para matar as crianças, que era expor, né? Tem versões da Bíblia que quando você lê o 21, ele usa a palavra expor, expunha, né? Que é justamente você pegar a criança
e separar da família e jogar a criança no ermo. Então eles pegavam diversas crianças, dezenas de crianças, e levavam para a floresta e deixavam as crianças lá para morrer. Isso é enjeitar aí. Por isso que ele fala assim, ao ponto de fazer enjeitar para que não se multiplicassem. Então era um ritual comum naquela época, e a gente sabe que o pano de fundo da história de Moisés é esse, né? Eles estavam perseguindo e matando as próximas gerações. Então essa palavra significa isso. Quando a gente lê no 21, coloca aí o 21, por favor. E sendo enjeitado, aí é justamente o processo de colocar ele na manjedoura e levar ele até o rio. Não é o mesmo significado do versículo 19, ok? Se a gente pegar o original grego, são palavras diferentes, inclusive, tá? Aí é justamente o processo que a gente conhece da história de Moisés, que ela pegou, levou o filho e expôs ele ali para a filha de Faraó e tal, para que ela salvasse o menino, tá? Então é diferente. Só porque se você pegar o significado da palavra, vai parecer que ele está falando a mesma coisa que tentou matar Moisés, e não é isso que aconteceu, tá? Então, são palavras iguais, mas com originais diferentes. Aí na tradução, tem traduções que são diferentes. A RA, se eu não me engano, aí ele vai mudar a palavra para poder fazer essa diferenciação com mais clareza, ok? Seguindo, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E contemplados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então, como eu falei para os irmãos, é uma capacidade muito boa, né, de você discursar diante de pessoas que querem te matar e você ter essa eloquência toda para resumir uma história desse tamanho em 19 versículos, né? Então, se a gente pegar o roteiro do filme lá do Príncipe do Egito, dá para você escrever o roteiro ipsilítere aqui, né? Impressionante a capacidade de síntese de Estevão. Então, é interessante a gente ler o capítulo 7, por isso, que ele tem um valor muito grande do ponto de vista de relato mesmo histórico, feito de uma maneira muito, muito eloquente. Então, qual é a acusação que Estevão recebe? Né? Voltando para o foco do discurso dele. A gente leu o versículo 11 do capítulo 6. As pessoas acusam ele de blasfemar contra Moisés, certo? Versículo 11 do capítulo 6. Então, qual é a resposta que ele dá? Ele conta a história de Moisés. Inclusive, é até interessante observar, pelo fato dele ter sido acusado de blasfemar contra Moisés, a maior parte do discurso dele, no capítulo 7, é falando de Moisés. Ele gasta mais tempo, inclusive, falando de Moisés do que qualquer outro personagem. Se você associar até os próximos versículos que ele vai falar do templo, ele ainda fala um pouco de Moisés. Então isso mostra assim, vão me acusar de blasfemar contra Moisés, né? Então olha como é que eu sei me defender. Então ele vai gastar aí praticamente um quarto do capítulo falando, um terço do capítulo, né? Falando de Moisés. Então, como é que a gente divide, quando a gente fala aí desse relato que ele traz pra gente, a gente pode dividir em três períodos, assim, 3 ciclos de 40 anos aí a vida de Moisés, né? O relato bíblico vai falar que Moisés teve períodos muito destacados assim, na história dele. O primeiro, que é do início ali da história da manjedoura do rio até os 40 anos, Moisés ele pensa que ele pode, né? Ele pensa que ele é forte. Porque ele é jovem, no Egito,
Egito era o centro um dos centros da ciência, era onde estavam os mais inteligentes, era onde estavam os engenheiros que até hoje ninguém consegue desvendar como eles fizeram o que eles fizeram. Então estava lá todo mundo, as coisas efervescendo. Ele foi jovem ali, ele cresceu no palácio, ele foi educado com a educação dos filhos de Faraó. Então ele realmente se torna um príncipe. Ele é criado ali como alguém poderoso, né, em palavras e obras. Aí coloca o versículo 22, por favor, que exemplifica isso. 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então ele cresce achando que ele era capaz, né? Ele tem ali 40 anos ali que ele cresce e realmente ele era preparado para ser alguém que iria governar ali. Aí entra o período dos 40 aos 80 anos, que é quando Moisés entende que ele não pode nada, entende que ele não vale nada, que é quando ele entende que ele é fraco. Por que ele é fraco? Não só por ele ter assassinado uma pessoa, mas porque ele é rejeitado pelo próprio povo, né? Ele sente uma rejeição muito grande. Porque quando ele chega ali diante dos seus irmãos, pela posição que ele tinha, pela noção que ele tinha que tinha sido construída na vida dele, ele achava que quando ele defendesse os israelitas imediatamente iam fazer o quê? Nossa, nosso Salvador chegou, Moisés chegou, nosso Salvador, caramba, é você que a gente esperava. E as pessoas, quem é você? Quem disse que você é juiz sobre nós? Quem te deu esse poder? Ninguém te deu esse poder. Porque uma coisa era a realidade que ele vivia. Ele vivia uma realidade em paralelo ali de 40 anos, de benesses, né? De uma vida muito pacífica, muito tranquila. Enquanto o povo dele estava sendo açoitado ali, escravo por 40 anos. Então, ele estava muito distante daquela realidade. Então, quando ele vai se colocar como alguém poderoso, as palavras dele passam a não ter valor nenhum. E o povo desmerece ele. E quando o povo desmerece, o que ele faz? Ele se torna andarilho e ele vai embora para o deserto e vai morar em Midian. E aí, esse período que ele é rejeitado, versículo 27, por favor, ele vai para a terra de Midian, e o que o ofendia, o seu próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Então, eles recusam 2 níveis, né? Nível de autoridade governamental e espiritual, de príncipe e juiz, né? Você não pode fazer nada. Quem que é você que você acha que você é? Então, aí ele vai para esse segundo período da vida dele, que é o período de entender que ele não é nada, ele vai para o deserto. No deserto ele constrói a vida dele, ele constrói família, ele tem filhos, ele vive da dependência de Deus, se aproxima de Deus, e aí essa etapa termina com a cena da sarça ardente, que nós já conhecemos muito bem, que Deus se manifesta ali para ele e deixa claro para ele que ele era o libertador escolhido, né? E aí entra a última fase da vida de Moisés, que é dos 80 anos até os 120. Se a gente pegar e extrapolar para os nossos dias, né? Imagina a irmã, a gente comemorou 80 anos da irmã Ruth, né? Imagina você com 80 anos, você recebe a atribuição dessa, né? Imagina aí, Luiz. Fala assim, 80 anos, parabéns. Então agora você vai pegar uma nação inteira, você vai libertar de um ditador e você vai andar no deserto ainda e vai achar uma terra para eles. Então, querido, tem que ser muito crente mesmo, né? É só com Deus no barco mesmo. Então, a última etapa da vida de Moisés é ele entender que para ele Deus é tudo, né? Então, no início ele achava que ele era bom, segundo ele entendeu que ele não era nada, e na última ele entende que não, para mim Deus é tudo mesmo. E aí Deus guia a vida dele, né? Tanto que ele se achava incapaz, tá? A gente sabe da história como é que é. Então, ele é chamado nessa visão da sarça ardente e ele liberta Israel, versículo 35 e 36 aí, que são os 2 últimos que a gente leu. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceram no sarçal. Deixa aí rapidinho. Interessante aqui, mais uma vez, ele dá uma pinçada nos que estão acusando ele, né? Porque ele fala assim, olha, ao qual haviam negado, dizendo, quem que negou Moisés? Foi o povo de Israel. Então aqui ele está ressaltando de novo. Ele fala, olha, o Moisés, vocês estão falando que eu blasfemei contra ele, quando ele se levantou, vocês mesmos negaram ele. Vocês estão me acusando agora, vocês também negaram ele. Quando ele se apresentou a primeira vez, vocês falaram que ele não era ninguém diante de vocês. Então, mais uma vez, ele está denunciando a hipocrisia daqueles que acusavam ele, entende? A este, ele faz uma pergunta. A este enviou Deus como príncipe libertador. Segue o 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Então, ele vai falar justamente, novamente, ele vai aplicar um relato histórico, mostrando que Moisés foi uma pessoa que ensinou autoconfiança, assinou a quebra dessa dependência, ele dependia de uma nação muito grande, dependia do Egito, e ele abre mão disso tudo, e a plenitude está somente em Deus, certo? Deus não estava esperando Moisés no templo, Deus estava com Moisés no Egito, e quando Moisés vai para o deserto, Deus também estava com Moisés ali, entende? Então a dependência de Deus é isso, Deus está em todos os lugares.
E aqui Estevão mais uma vez está pontuando isso. Fala assim, Deus estava lá no deserto em Midian com Moisés. Deus não estava esperando Moisés voltar e construir um templo para aparecer. Em todos os momentos Deus estava ali. Tá? Então, fica claro aqui as aplicações práticas que ele traz para a vida, para a nossa vida hoje, né? Vamos trazer para a nossa vida hoje. Deus está contigo, está conosco em todos os lugares, amém? Deus não está restrito a essa igreja que nós temos aqui. Qualquer lugar que a gente está, pisou a planta do teu pé, Deus ali está contigo em nome de Jesus. Segunda sessão desse trecho que nós vamos ver hoje, do 37 até o 43. Aí vamos ler. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito nos livros dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Então aqui ele está mostrando mais uma vez, olha, depois que Moisés fez isso tudo, qual é a postura do povo de Israel? Vamos erguer. Quando Moisés vai no deserto do Sinai para receber as tábuas, o que o povo faz? Vamos fazer bezerro para adorar, porque a gente não sabe onde é que Moisés está, vai que ele não volta. Vamos criar um Deus aqui. E além disso, quando ele fala ali, ó, vosso Deus, a estrela do vosso Deus Renfã, ele está citando o profeta Amós. Então ele está usando mais uma vez o Antigo Testamento para poder mostrar a hipocrisia do povo de Israel. Então a seção 2 desse trecho é a rebeldia de Israel. Então Moisés anunciara um profeta semelhante a ele. Vamos ler também, bota por favor para mim, Xani, Deuteronômio 18:15, que é a referência cruzada do Antigo Testamento. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ou seja, está clara a palavra de Moisés dizendo, como vocês ouviram a mim, vocês vão ouvir a ele também. Então aqui, o povo que acusava Estevão de blasfemar contra Moisés, está claro aqui, patente, que eles próprios não ouviram a palavra de Moisés. Então aqui fica claro essa hipocrisia e a idolatria fica muito destacada, né? Nós conhecemos o texto do bezerro de ouro e nós sabemos dos diversos exemplos de idolatria que existem nos livros proféticos ali no Antigo Testamento. Então, mais uma vez, ele reforça que Deus não estava preso a um templo ou lugar. A Terra Santa verdadeira era onde Deus estava. Então, qualquer lugar que Deus estiver, Deus habitar, meu irmão, Deus está ali contigo, é lugar santo, é Terra Santa, amém? Vamos levar isso para as nossas vidas, no menor dos microcosmos, que é a nossa casa, que é o nosso trabalho, amém? Qualquer lugar que você estiver, creia que Deus está ali contigo, amém? Ore por isso e consagre aquele lugar ao Senhor, que Ele está ali. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e às vezes a gente desliga isso da nossa cabeça para achar que tem lugares que Deus não alcança. Isso não é verdade. E aqui a gente está vendo Estevão defender isso de maneira brilhante. Então, ele fala justamente dessa profecia que Moisés faz e como que ele foi rejeitado e como que o povo se voltou para a idolatria. Então, a primeira sessão que nós falamos é a história de Moisés e a libertação do povo. A segunda é a história da rebeldia de Israel. Vamos seguir agora para o versículo 44 até o 50. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Glória a Deus, né? Esse texto é muito bonito. E mais uma vez, Estevão está sendo muito, muito inteligente, está citando aqui o profeta Isaías para poder argumentar contra os fariseus ali. Então, a terceira sessão vai falar justamente do tabernáculo depois que o povo se estabelece em Canaã, se estabelece na Terra Prometida. Aí começa a estruturação aí do povo como nação, mesmo como país. E aí fala que a terra que foi dada para os pais deles, né, até Davi teve o desejo de fazer o templo, mas aí ele faz um ponto final e aí fala, mas quem construiu foi Salomão. E aí ele fala justamente, ele usa as palavras de Salomão que estão em 1 Reis 8:27, que ele já falou, mas vamos ler para a gente entender essa... Sempre é bom a gente fazer esse paralelo do Antigo com o Novo Testamento. 1 Reis 8:27, por favor. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então aqui é o dono da obra, né? É o dono da obra falando assim, olha, Deus não está contido aqui só, né? Isso aqui é uma representação importante. Mas hoje, se nós pegarmos hoje, falando do ponto de vista escatológico, para o que a Bíblia relata e para o que a gente sabe que tem que acontecer com as nações, um dos grandes indícios da volta de Jesus é a reconstrução do templo, né? A gente sabe o quanto isso é importante para Israel. Então, assim, eu não vou falar precisamente a quantas está, porque a quantidade de rumor e teoria da conspiração que existe por trás da construção do templo, eu não vou ser preciso. Mas a última vez que eu estive em Israel, existe um Instituto do Templo, né? O Instituto do Templo fica de frente ao Muro das Lamentações. É muito bonito, inclusive, de visitar, porque a visitação é aberta. O Instituto do Templo, ele é só para preservar a tradição de como foi construído o templo e para deixar claro o que precisa ser feito para que ele seja reconstruído. Então lá já tem planta, já tem maquete, já tem tudo mostrado, assim, definido. Olha, aí tem muita gente que diz que isso tudo já está construído, pré-moldado, né? Isso tudo está pronto, esperando o momento que eles vão tomar ali o local, porque é onde tem que ser o templo. Tem que ser no Monte do Templo. Onde é o Monte do Templo? É onde está aquela mesquita gigantesca do lado de lá do Muro das Lamentações. Então a gente imagina que para aquilo acontecer, pelo menos um conflito vai ter que acontecer muito sério ali dentro, né? Que é logo atrás onde está o lado muçulmano de Jerusalém. Então, quando você vai e visita, você vê que tem ali uma importância, mas assim, fundamental para o futuro de Israel, a posição de onde o templo vai ficar e cumprir a reconstrução do templo. Para eles isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas, ao mesmo tempo, isso é só um exemplo que a gente está falando aqui desde o início. Né? Eles estão focando muito mais no templo do que no Deus do templo. Né? Estão focando muito mais na adoração ao templo, ao costume, do que ao Deus do templo. Então, tem um dos teólogos que eu li, eu esqueci o nome dele. Eu não anotei também, tinha que ter anotado. Acho que é o William Barclay, que eu estou lendo aqui o nome dele. Se não for, é o John Stott, mas acho que é o William Barclay. Que ele fala justamente isso. Que nós devemos tentar ser menos como Israel. Um povo que olha para trás e espera justamente alguma coisa que já passou. E olha sempre para trás e sempre aponta para as coisas do passado. A gente é um povo que espera que Jesus volte. Amém? Nós temos que ansiar a volta de Jesus. Então, ficar o tempo todo olhando para trás, como se a nossa esperança, fosse o que está lá atrás, a gente vai ficar preso aqui. Porque vê que muita coisa da tradição judaica que se espera acontecer, espera que aconteça aqui, na terra, nessa terra. Nós ansiamos o céu dos céus, né? Como a gente leu aqui em 1 Reis. Nós ansiamos algo muito maior, algo transcendente, que não tem nada a ver com essa terra aqui. Então, quando a gente olha para o que o povo de Israel faz até hoje, é só mais um exemplo do que Estevão está denunciando aqui no discurso dele, né? Deixando claro como que eles estavam ancorados em algo que vai passar. Tem uma importância? Tem. E ele brilhantemente defende a importância aqui. Porque quando ele começa nesse texto que a gente leu aqui, ele começa deixando claro que o templo foi feito de acordo com o modelo que foi dado para Moisés. Então ele fala assim, olha, a origem não está errada. A origem está certa. Foi feita, a gente sabe. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a parte de Aholiab e Bezalel, que fala da construção do tabernáculo, que o Espírito Santo inspira eles a construir o tabernáculo, a gente vê como é um processo muito bonito.
É até trabalhoso de ler, né? Porque a Bíblia repete 200 vezes a mesma coisa, né? A cortina era disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Aí a viga era disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Aí vai falar de novo, quando a gente lê o outro relato, repete tudo de novo, era disso, 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 disso. As cores eram essa. Porque é algo muito detalhado, que tinha muito valor, e foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele dá o devido valor, mas ele mostra que aquilo já passou. E aquilo que foi apontado lá atrás, falado por Salomão, inclusive, hoje eles estão indo contra. Hoje o que deveria ser feito, que é adorar a Deus, independentemente do local, eles continuam defendendo que Deus só pode ser adorado no templo. Entende? Então essa é a principal denúncia de Estevão durante o discurso dele. E aqui fica muito claro, né? Muito claro. E é mais bonito a gente leu 1 Reis 8:27, certo? Vamos ler agora o outro texto do Antigo Testamento, Isaías 66, 1 e 2. Hoje eu estou batalha bíblica com a Xani hoje. Não vai dar certo. 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, mais uma vez, quem que Estevão cita lá na frente? Cita Isaías. Ipsilítere, né? Fala bonitinho o que Isaías falou, não erra em nada, na vírgula. Então, ele cita Isaías e a gente já leu Reis. Ele cita Salomão e Isaías. Agora vamos ler o que Paulo fala, Atos 17, 24. Aí é Paulo defendendo Estevão, usando o mesmo argumento. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabe o que é interessante? Quando a gente lê a morte de Estevão, nos pés de quem ficam as roupas de Estevão? Depois que Estevão morre, nos pés do jovem Saulo, né? Aí a gente vê Saulo usando o argumento de Estevão depois como Paulo, né? É impressionante como Deus faz. Então, aqui a gente vê mais uma vez, esse argumento. É sempre interessante fazer essa referência cruzada para a gente entender a importância da palavra de Deus como revelação completa. Então, aqui a gente viu Estevão, no versículo que nós lemos, no capítulo 7, citando 1 Reis e citando Isaías, e a gente vê Paulo, em Atos 17, fazendo referência tanto ao Antigo Testamento quanto ao que Estevão falou. Então, quando a gente faz essa linha do tempo, a gente faz essa linha mestra e amarra o capítulo 7, é interessante que a gente vê esse argumento que Estevão faz, que Deus está em todos os lugares, a gente vê ele posicionando as pessoas no tempo e no espaço. Então ele deixa claro que Deus estava com Abraão desde a Mesopotâmia, que ele fala lá no versículo 2, eu acho. Aí ele vai falar de José, no Egito. Aí ele vai falar de Moisés em Midian. E aí ele vai falar que ele não estava limitado ao templo. Ou seja, ele pega Deus desde o início lá de Abraão, em todos os locais que estavam os patriarcas, vai indo até José, passa por Moisés, chega na monarquia, chega em Salomão, no templo, que era importantíssimo, e mostra como que, independentemente da circunstância, ali Deus estava. Deus não surge quando o templo surge, entende? Deus estava ali o tempo todo. Então, o argumento dele é muito bem construído, porque ele tira qualquer tentativa ali deles argumentarem contra Estevão, porque ele está dando diversos exemplos. Como é que você vai contra-argumentar com essa quantidade de exemplos que ele dá? Então, o templo que deveria ser bênção vira maldição, porque o povo passa a adorar o templo em vez de adorar o Deus do templo, né? Que é o que a gente já falou. Então, recapitulando a primeira sessão, Moisés, a segunda, rebeldia de Israel, a terceira, Davi, Salomão e o templo. A quarta parte, vamos ler aí o versículo 51, 52 e 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então chega, aí é a culminação, né? É o argumento final, é a finalização do discurso de Estevão, né? Antes dele ser morto. E aí o que ele decide fazer? Estevão, quando está falando antes, ele está citando o que aconteceu, e ele está falando do povo de Israel mas ele está falando daqueles que o acusam de maneira velada.
Aqueles que o acusam são israelitas? São. Mas ele não está falando, olha, você fez isso. Ele está falando, seus pais, né? Assim, ó, vossos pais fizeram isso. Então, vossos pais fizeram isso. Agora é diferente. Deixa no 51, por favor, Xani. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Agora é no CPF. Agora ele olha para a pessoa que está acusando ele, para aqueles que estão ali, aqueles 71, e fala, homens de dura cerviz e de coração incircuncisos e ouvidos. Irmãos, se a gente pegar quantas vezes Moisés usa a expressão circuncisos de coração e ouvido e dura cerviz, tem 10 a 15 versículos para cada uma dessas. Então, de tudo que o povo de Israel foi acusado, esses dois pontos, dura cerviz, circunciso de coração e ouvido, são os mais usados. Estevão aqui não tá criticando usando qualquer argumento. Ele está pegando o pior de todos. Ele está falando assim, olha, então vocês que me acusam, vocês são homens de dura cerviz. Eu imagino os fariseus ouvindo isso. A reação dos caras ouvindo isso. Porque com certeza, o fariseu era o quê? Bom de Bíblia. Com certeza, eles sabiam ali no nível de acusações de Moisés, o que estava lá no topo da lista. Quando dura cerviz, meu irmão, aquilo deve ter batido de uma forma. Aí você começa a entender porque que a galera começou a ranger o dente. Aí você começa a entender porque a galera estava, né, falando assim. Não é do momento. O Espírito Santo estava com o Estevão. Imagina isso com o rosto brilhando diante de um sinédrio cheio e acusando diante das pessoas, usando o maior argumento de Moisés, que foi o argumento deles para acusar Estevão. E aí, quando a gente vai para incircuncisos de corações, eu tenho aqui 10 versículos para cada. Vamos ler só 2 de cada? Para facilitar. Dura cerviz, coloca aí, por favor, Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Outra versão fala povo de dura cerviz. Deuteronômio 9, 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Então, assim, mais uma vez, a gente está vendo o mesmo exemplo. E tem mais uns 10 versículos para esse exemplo. Vamos lá para incircuncisos de coração e de ouvidos. Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais... Esse aí tem os dois ao mesmo tempo. E não mais endureçais a vossa cerviz. Aí vamos para Jeremias 9, 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Vamos abrir... Não, leu 26. Ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Tem um finalzinho do versículo aí. Porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então, irmãos, não é pouca coisa. Estevão aqui está terminando o discurso usando as piores acusações para deixar escancarada a hipocrisia daqueles que acusavam ele. Então, é um momento assim, muito emblemático, é algo muito incrível de você imaginar, ao mesmo tempo que fica claro e patente que o Espírito Santo estava se movendo ali através da vida de Estevão, pela capacidade que ele tinha e pela forma que ele entrega, né? Aqui a gente está vendo um relato vamos colocar aí que tinha 70 pessoas só do conselho, fora os ouvintes ali, os que estavam ali só para participar. Centenas de pessoas viram Estevão discursar. Então, assim, é um relato muito acurado, né? E a gente volta também porque a gente sempre falou desde o início. Estamos lendo Atos. Quem é o autor de Atos? Lucas. Qual era a característica de Lucas? Lucas, a linguagem rebuscada, né? Lucas tinha o grego refinado. Então, aqui não é de brincadeira. Deus não é por acaso que Deus escolhe as pessoas, né? Então, quando a gente lê um relato tão acurado de como foi dado o discurso de Atos 7, ninguém melhor para escrever isso do que Lucas. Entende? Então, Lucas faz de forma muito precisa, porque Lucas era notório pela precisão. Ainda mais quando a gente fala que Lucas era conhecido por ser preciso nos personagens e nas datas, né? O que Estevão faz aqui? Faz um relato histórico. Então, é lindo quando a gente pega e faz o que a gente faz aqui, que destrincha a Bíblia todo dia um capítulo, né, toda terça, fica muito mais bonito você entender o todo, né? Porque você vê cada pedacinho se entrelaçando.
Então, ele usa esses dois títulos aí que são muito pesados, que é dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. E aí ele continua, versículo 52, coloca para mim. 52 ou 51? Bota 51, que eu acho que é 51 mesmo. É isso. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério, né? Ali, resistência ao Espírito Santo é algo muito sério. Então, fica claro que, da mesma forma que os pais daqueles que estavam acusando ele, os profetas, denunciaram e os pais deles recusaram também o Messias, ou seja, recusaram o Espírito Santo. Então, é uma acusação muito séria. A conclusão do discurso de Estevão é muito pesado. Segundo, ele vai ainda mais longe, né? Porque não satisfeito em denunciar o pecado deles contra o Espírito Santo, segue para o versículo 52, por favor. Do qual agora foste, anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, vai anotando aí a lista. Dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, pecaram contra o Espírito Santo, rejeitaram o Espírito Santo, traidores e homicidas. Isso é 5 coisas que Estevão denuncia até o final do seu discurso. Então, eles vão ainda mais longe, né? Não só a hipocrisia da adoração deles desfocada, da falta de compreensão, eles mataram o Messias, né? Foram traidores. E até contra a lei pecaram, pois não obedeceram à lei, é o versículo 53, que aí é para fechar com chave de ouro. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então, irmãos, além dele chamar eles de dura cerviz, incircuncisos de coração, pecadores, rejeitaram o Espírito Santo, traidores, homicidas, a lei que vocês me acusam, vocês não guardaram. Então não faltou nada, certo? Ele literalmente ele coloca tudo diante deles ali, e ele não coloca tudo diante deles vociferando, lembra o que a gente leu no versículo 2. Ele não fala isso tudo esbravejando, ele com o rosto iluminado pelo Espírito Santo, de maneira carinhosa e respeitosa, ele fala isso tudo movido pelo Espírito Santo, trazendo 60 versículos de argumento, trazendo a história descortinada. Então, irmãos, talvez seja muito difícil você achar na Bíblia outro discurso que rivalize do ponto de vista de aplicação, início, introdução, conteúdo e conclusão quanto esse de Estevão. É muito impressionante, muito impressionante. E é tão impressionante que a gente vai ver o que acontece no final. Mas, o que é interessante a gente observar, eu lendo um comentário o comentário do William Barclay, ele falou isso. Vamos ler Atos 3,17, por favor, para a gente entender como que tinha que ter coragem para fazer o que Estevão fez. Pedro, aí no capítulo 3, ele está vindo falando mais ou menos a mesma coisa que Estevão falou. Ele está falando que os judeus foram traidores e foram homicidas. Ele está falando que quem crucificou Jesus foram os judeus. Mas aí no final, como é que ele conclui? E agora, irmãos, eu sei que fizeste isso por ignorância, como também os vossos príncipes. Qual o tom que Pedro usa para acusar os judeus aí? Muito mais brando, né? Não, vocês foram ignorantes, né? Foi um erro de interpretação. Poxa, vocês mataram, mas vocês foram ignorantes. Faltou compreensão da palavra de Deus, faltou compreensão. O mesmo ministério é o ministério de Estevão mais para frente. Na igreja que Pedro estava, qual era a demanda da igreja que Pedro estava? Instituir diáconos. Quem que vem é diácono? O bendito do Estevão. Então vamos botar aí que Estevão era obreiro da igreja de Pedro. E esse mesmo obreiro teve coragem de, diante dessas mesmas pessoas que Pedro estava pregando, ele não guardou os argumentos, ele não segurou a mão. Ele foi corajoso, ele falou tudo que ele tinha para falar. Hoje a gente vive essa relação, tem muita gente que tem essa dificuldade dessa relação com Israel, né? Tem igreja que tem uma relação com Israel completamente enviesada para o lado de Israel, que é a igreja. A gente sabe que no Brasil tem muita igreja judaizante, né? Igreja que bota menorá no púlpito, que faz Páscoa judia, que viaja para Israel 7 vezes, que comemora a data de Israel no calendário brasileiro, que também não tem nada a ver. Isso não está em lugar nenhum também. Ao mesmo tempo, a gente tem gente que lida com Israel da forma pior até que Estevão, né? Que amaldiçoou Israel. Porque Israel traiu Jesus, então Israel tem que apodrecer mesmo, sabe? Pô, Israel matou Jesus, então Israel tem que acontecer tudo de ruim. Palestina tá certa. Irmãos, infelizmente a gente vê isso, tá? Tem líder religioso, se diz evangélico, que defende a Palestina. Então tem muito desequilíbrio nisso. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui na Bíblia 2 tons, né? 2 tons foram escolhidos. O tom de Pedro e o tom de Estevão. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Os dois têm funções diferentes, né?
Estevão tinha claro aqui uma função de cumprir. Estevão foi um tipo de Jesus, que a gente chama, né? A Bíblia tem diversos tipos de Cristo, né? Estevão também é um tipo de Cristo. Que Estevão, como ele termina a vida dele? Ele termina orando por aqueles que o mataram, né? Quem que faz a mesma coisa, né? Jesus Cristo. Então, Estevão viveu a vida toda dedicado ao ministério. Então, Estevão tipifica Cristo como diversos outros personagens que a gente vê na Bíblia. Então, é muito importante a atitude de Estevão, porque ele tinha que deixar claro o centro da palavra de Deus ali pregada para aquele povo, que a adoração dele estava equivocada, ele tinha que denunciar aquilo. Não só para poder levar o evangelho adiante, mas para poder transformar as vidas daquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Então, ele não pode deixar de falar, né? Então, a gente tem que ver, é interessante observar a mudança de tom dentro do livro de Atos. A gente leu aqui o capítulo 3, que é Pedro discursando, e o capítulo 7 a gente vê a diferença do tom quando Estevão fala. Então, Estevão não atenua a culpa, ele acusa diretamente a traição e o homicídio. Então, para nós, hoje em dia, a gente tem que aprender com Estevão, porque, irmãos, é difícil ter coragem diante do pecado, diante de coisas tão sérias assim, né? E muitas das vezes o púlpito da igreja se exime dessa atribuição com medo. Pô, tenho medo de dar uma palavra dura porque o pessoal vai embora. Eu tenho medo de pregar uma palavra de correção porque o pessoal não vai vir na igreja. Se eu não massagear o ego das pessoas, as pessoas não vão vir mais no culto, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem palavras, como a gente ouviu de domingo, foi uma palavra linda que o pastor Francisco trouxe, palavra de motivação, palavra de força para motivar as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem palavras de exortação aqui que também são tão importantes quanto, né? O importante é entender, o Deus que nós adoramos está sempre aqui e vai estar conosco em todos os lugares. A gente não pode ter esse momento de desligar e ligar a presença de Deus e se afastar ou se aproximar, como era claramente o culto dos judeus naquela época, que eles se aproximavam de Deus quando estavam no templo. E aí viviam uma vida dúbia lá fora, né? E a acusação da igreja, tanto da igreja cristã nos primeiros séculos, quanto da igreja católica nos primeiros séculos, quanto da igreja protestante nos primeiros séculos, quando começa, sempre vai ser do ponto de vista de vocês pregam isso e vocês fazem diferente. A maioria dos movimentos, o movimento, por exemplo, que iniciou o protestantismo, começa por isso, porque a igreja católica ficava o tempo todo pedindo dinheiro, vivia uma vida completamente libertina e pregava que você não podia pecar, entende? Então, isso de Estevão para frente não mudou. Mas para nós hoje que pregamos o evangelho, o exemplo continua sendo esse. O discurso de Estevão é um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia até Jesus voltar. Então, aqui ele foi corajoso até o final. E aí, como nós falamos, teve dois resultados do discurso de Estevão. Um resultado foi para as pessoas que ouviam e outro foi para a vida dele. Então, aqueles que ouviam Estevão, que aí é a parte final, vamos ler aí os últimos 6 versículos, do 54 até o 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhes impute pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Então, irmãos, essa cena épica, impressionante, culmina de forma mais impressionante ainda, né? Quando a gente lê o versículo 54, coloca, por favor, para mim, 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Aí o 55, por favor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Então, Estevão, diante daquilo tudo, as pessoas rangendo os dentes contra ele, qual é o foco do Estevão? Eu não vou fugir. Eu não vou me defender. Eu vou continuar dependendo de quem me colocou aqui. É muito, muito, muito impressionante isso, irmãos. Porque ele já entrou ali sabendo que a chance maior era que ele sofresse alguma coisa, né? Lucro para ele seria sair preso. Lucro. Mas é tão impactante o discurso dele,
o Espírito Santo move de tal forma que o diabo se denuncia na frente de Estevão, né? O diabo se manifesta na frente de Estevão. As pessoas rangendo o dente. E entendam uma coisa. Por que Estevão é tirado dali de dentro? O Sinédrio não tinha poder de dar pena capital para ninguém. O Sinédrio não podia mandar matar ninguém. Quem mandava matar era Roma. O Sinédrio era uma organização religiosa judia. Então o Sinédrio podia ouvir tudo, podia ficar ultrajado, e é isso aí. E eles iam denunciar para Roma, iam tentar que Roma matasse. O que as pessoas fazem? Não vai dar para matar ele aqui dentro. Tira ele daqui, arranca ele daqui. E a palavra que salta aos olhos, né? Quando a gente lê, é o 58, 59, não sei, que eles unanimemente se juntam contra Estevão. Então, irmãos, ali dentro daquele lugar, ali, ó, taparam os ouvidos, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Volta o 56, por favor. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, Estevão começa a testemunhar o que ele está vendo. E o diabo está tão furioso que as pessoas tapam os ouvidos e começam a gritar para poder não ouvir a voz de Estevão. Isso lembra, o Estevão que estava com o rosto iluminado. Então, isso é o poder que a palavra de Deus tem de libertação. Que o que resta ao diabo é tentar tapar os ouvidos, tentar fugir, é tentar fazer alguma coisa porque ele não aguenta a presença de Deus. Então aqui é muito impressionante a gente imaginar essa cena, porque quando você fala que unanimemente o Sinédrio inteiro se reuniu, se juntou, na verdade, contra Estevão para tirar ele dali, para poder matar Estevão. Ninguém, irmão, se levantou para poder defender. Ninguém se levantou para tentar, não, eu acho que melhor a gente não fazer isso. Ninguém. Unanimemente foram contra ele. Então, ninguém ali, depois de um discurso como esse, ninguém ali se arrepende. Qual é a reação de Estevão? Glória a Deus por isso. Eis que vejo os céus abertos. Se você está pregando para alguém que está sendo difícil, se você está levando a palavra de Deus, a pessoa não está te ouvindo, não é motivo para você desanimar. Não é motivo para você olhar e falar assim, poxa, eu não consigo. Não é você que convence, é o Espírito Santo que convence. Então, se você está olhando para uma situação e você está vendo ali que o pessoal está de dura cerviz e ouvido incircunciso e coração incircunciso, meu irmão, olha para o alto. Confia em Deus. Se é uma batalha que você vive em casa com um parente seu que não se converteu, um marido, um pai, um filho, uma mãe, esposa, que seja. Olha para o alto e confia que Deus tem direção. Deus quer te usar, Deus quer nos usar da mesma forma que usou Estevão. Um discurso que vai confrontar, que vai às vezes fazer a pessoa ranger os dentes, né? Falar com você aquele sorriso mentiroso, né? Olhar para você com raiva, mas você cumpriu a sua função. Você cumpriu a sua função. Então, que nós sejamos corajosos da mesma forma, né? O Sinédrio, como eu falei para vocês, não tinha o poder de pena capital, já falei isso. Estevão vê Jesus em pé à direita de Deus, e aí, como nós falamos, ele tipifica Cristo. Ele segue o exemplo de Cristo e ele ora pelo perdão dos seus inimigos. Vamos ler o versículo 60 para a gente finalizar? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, sejamos fiéis até o fim, que nós oremos pelos nossos inimigos, que nós olhemos para a glória de Deus em meio à dor e em meio à dificuldade sempre, e que você tenha coragem em testemunhar, amém? É isso que Deus quer para a tua vida, com o exemplo que a gente aprendeu aqui em Atos capítulo 7. Amém? Deus te abençoe.